Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Viane. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, mas também sobre energia positiva quando temos negócios pendentes. Sobre cores de vulto, que foi um pedido que a gente recebeu ontem e gostaríamos de abordar nesse momento. E também sobre algumas manifestações que aconteceram durante essa semana. Exatamente. Algumas manifestações que aconteceram, principalmente lá na frente da Carris, né, gente? O que aconteceu? Uma pessoa, do nada, parou uma moto na frente dos manifestantes, chutou seu capacete, tirou uma jaqueta que estava por cima e puxou uma faca para os manifestantes. Gente, que falta de respeito é essa? Que total falta de respeito é esta desta pessoa que não compreende que nós estamos num país laico, que nós estamos num país democrático, que todo direito de manifestação é o direito do povo. E é um direito que assiste ao povo. Eles estão lutando por um decreto que não estão em apoio. Não interessa o que quer que seja a manifestação do povo. Ninguém tem o direito de tentar agredir os manifestantes. Ninguém tem esse direito. Então, a fúria, a raiva, o que é isso, gente? O que é isso? Aonde vamos chegar? Aonde vai chegar um país democrático, um país de livre expressão, um país que pode, sim, ser uma das maiores potências do mundo ou não? Não vem ao caso, mas aonde nós vamos chegar com a falta de respeito aos trabalhadores, porque eram pessoas trabalhadoras. Aí vão dizer, vai ter aquela crítica, mas eles estavam em greve, prejudicaram outros trabalhadores. Mas se você tiver uma questão na sua empresa que você não esteja de acordo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai prezar pelo seu trabalho, você vai prezar pela sua vida. Então, vamos respeitar todo e qualquer tipo de manifestação que não seja violenta. E os cobradores e os motoristas e os profissionais da Carris estavam ali fazendo uma manifestação não violenta e para uma pessoa e puxa uma faca para os manifestantes. Absurdo, Viviane. A falta de respeito vai ser meio deliroso, né? Vou ter uma crise, vou lá. Mas coisa meio fora. Eu não compreendi, sinceramente. Eu trouxe esse assunto hoje, que hoje é sexta-feira, gente. Isso aconteceu lá na quarta-feira, que vocês sabem que a gente grava o programa com uma certa antecedência, né? Tentamos levar da melhor forma para você. Mas eu trouxe hoje porque eu achei um absurdo, totalmente. Como tu pode simplesmente achar que tu pode agredir uma outra pessoa porque ela é contrária ao teu pensamento? Porque ela é contrária à tua atitude, porque ela é contrária às tuas convicções. E o respeito ao ser humano aonde fica? Não existe. Então, num país que a gente quer a democracia, então hoje vai ser tudo tratado à ponta de faca, literalmente? Por favor, né? Parabéns à brigada que conseguiu manter a ordem, certo? Apesar de algumas agressões, né, que aconteceu entre manifestante e esta pessoa, porque ela ameaçou os outros com uma faca, não justifica, mas, graças a Deus, a Brigada Militar estava ali, estão de parabéns que conseguiram conter toda essa manifestação desta pessoa, não dos manifestantes da Carris, desta única pessoa. Que tomou, né, conseguiu o ibope que queria. Mas muitas vezes é um ibope negativo, além aí de responder um processo violento, né, por ameaça, etc. E tal. Tenho muitas e muitas perguntas. Ontem a gente anunciou que responderemos a cartinha aqui do nosso amigo, né, que está aqui, Darcy, lá do bairro Presidente Vargas de Caxias, que o pai Mário responderia. E também falaríamos um pouco mais sobre espíritos, né, sobre alguns. Até houve dentro dos religiosos uma galinhada na frente da Assembleia na terça-feira, né? Pois então. Olha, a gente se movimenta com os axés que se tem, né? Acredita quem pode, cuida-se quem precisa. Mas foi feito para alimentar o povo que estava com fome. Que tem vários moradores de rua, várias pessoas em situação de risco, que esses sim deveriam estar sendo discutidos ações afirmativas para auxiliar a cidadania, para manter a cidadania dessas pessoas. O problema é o seguinte, nós não estamos tão preocupados com o respeito das pessoas, com o amor das pessoas, estamos nos preocupando com outras coisas, a não ser o respeito com as pessoas. Que é uma questão, nós deveríamos ter alguns projetos de cidadania que possa orientar esses moradores de rua. Orientação, já existe vários projetos, mas com mais ênfase com o governo, né? Porque a gente fala tanto em mudança, fala tanto em amor, fala tantas coisas e esquece muitas vezes da vida. Esquece da vida.
Amor e respeito pela vida podia começar por aí, né? Exatamente. Combater a fome, né? Combater a pedofilia. Ontem nós tivemos um caso de uma menina de 12 anos que a mãe queria saber se ela ia voltar a viver com o rapaz. Cadê a orientação de saúde sexual e social das famílias, né? Pois é. Sabe que... Isso eu acho que tem que ser mais preocupado do que querer saber como é o culto dos outros. Exatamente. A gente tem que ter uma preocupação muito maior em relação a conhecer a vida. Eu daqui a pouco mais vou ensinar... Será que esses moradores de ruas não comem carne, só alface? Viviane, presta atenção numa frase que eu vou... num texto que eu vou ler de Fernando Pessoa, que refere ao amor. Até eu vou ensinar hoje uma simpatia para você ter um equilíbrio no amor, certo? E um equilíbrio no dia a dia. Essa frase de Fernando Pessoa diz assim: amo como amar o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo? Se é o que eu quero te dizer, simplesmente te amo. O que é isso? Não é simplesmente o amor entre um homem e uma mulher. Não é simplesmente um amor entre um pai e um filho. Não é simplesmente um amor entre as pessoas. Mas é o amar simplesmente por amar. Amar o amigo, amar um irmão, amar um filho, amar um pai, amar a todos, amar de fato, ser sincero no seu amor. E quando a gente fala de amor, nós estamos tocando em assuntos que são muito fortes, o que nós devemos dizer? Ame também aquele morador de rua, ame também aquelas pessoas que são pessoas, e nós amamos a todas as pessoas e amamos os nossos animais e respeitamos a todos os nossos animais. Da forma, não significa vamos passar fome nem permitir que o outro passe fome, né? Então, a gente está aqui. E eu estou aqui já dentro das páginas do Face. Lembrando você que para participar do programa, você entra no Face, vivinatv.com. Tá aí, ó, Vivi TV, ou então lá no site, vivinatv.com.br. Lá você tem a reprise dos programas, você que está chegando no final de semana, quer assistir os programas da semana, teve simpatia durante a semana, hoje também tem simpatia. Para que é a simpatia, Pai Mário? A simpatia hoje para o amor. Para o amor, quer dizer, muita coisa legal, né? E também nós temos aí imagens da obrigação religiosa. Aliás, a semana inteira eu não havia agradecido a ela, esperando essa sexta-feira, porque dia 14 foi aniversário do orixá dela, da Rúbia, né? Exatamente. Da Rúbia de Oiá. Meus carinhos, meus abraços a essa grande mãe, que essa possa estar sempre no teu caminho. Então hoje eu deixei para agradecer somente a Rúbia, né? Foi, mas tu não agradeceu a Rúbia, então aí na sexta-feira, fazendo esse agradecimento especial a ela, que nos mandou braçadas de rosas de presente a Yansan, um axé de fundamento muito lindo que há muito tempo a gente não via. Muito obrigada e que Yansan esteja sempre à sua frente. Rúbia, deixe que diga, deixe que falem, como dizia o nosso amigo, né? Mas simplesmente seja sempre você. Não te importa com o que os outros te dizem. Seja você. E você é uma pessoa muito iluminada. E parabéns, parabéns novamente pelo axé também de sua mãe, que estava também de aniversário. Dia agora. 14? É, dia 14. Então, um grande beijo no seu coração, Rúbia. Quanto carinho a gente pode ter numa amizade, quanta energia positiva nós podemos ter numa atitude, né? Mas vamos ver aqui o pedido que chegou por cartinha para o Pai Mário. Pessoal que quiser mandar, vamos botar o endereço, Rua Gávea, número 113, Ipanema, Porto Alegre. Gostaria de saber, se possível, sobre um processo de revisão de aposentadoria que encaminhei está em Curitiba, na Associação Brasileira de Revisão de Aposentadoria desde dezembro de 2009. Sou aposentado desde 1993. E também sobre outro processo que é a desaposentação, a revisão também de salários, desde 2013, em setembro. Estou trabalhando até hoje, são 21 anos após me aposentar. Tá aí, ó. Isso sim é coisa que nossos deputados tinham que estar pensando. Hoje trabalho no Senai Mecatrônica, em Caxias do Sul. Como estou no atual emprego, sem mais lhe agradeço, nosso querido amigo de Caxias. Ok, ele tem duas situações então. Três aqui no caso, né? Duas de aposentadoria e uma de trabalho, né? Isso. Ele está de volta ao mercado. E por que será que 21 anos depois de aposentar ele está tendo que trabalhar, gente? Pois é. Mas pensei. Mas aí nós temos uma situação que a volta dele, ele continuar trabalhando do jeito que ele está, tanto Xangô pedindo para você prestar um pouquinho mais atenção nesse processo, tá? Esse processo ele está como se tivesse engavetado. Entre em contato lá com essa associação, provoque mais eles, porque eles estão de cabeça baixa, não querendo fazer nada. Volta aqui em cima para mim, André. Volta aqui, obrigado. E aqui, ó, Ogum e Yansan marcando o que para ele? Que ele está trabalhando por uma necessidade, sim, mas também por um prazer.
Porque ele é uma pessoa que, se ele parar de trabalhar nesse momento, Iemanjá aqui marcando totalmente, junto com Oxalá, ele vai começar a se deprimir, certo? Então, assim, ó, do primeiro processo, dá uma procurada lá, começa a incomodar essa associação, porque tem alguma coisa trancada e parada lá, tá? Vamos ver agora o outro aqui. E realmente, os teus cortes estão muito fortes nos teus caminhos, muito forte mesmo. Oxum e Iemanjá aqui pedindo para você cuidar muito com você, cuidar com você. E a abertura aí. Amigo, nós temos que sentar e conversar e jogar um pouquinho mais profundamente aí, porque tem alguns entraves aí nos seus caminhos aí. Quando as pessoas têm essa identificação desses entraves, dessas dificuldades, desses bloqueios que atrapalham até questões de justiça, o que elas podem fazer? O que elas podem fazer, Viviane? Primeiro, ter um axé com Xangô, certo, para a abertura, um belo amalá de abertura, sim, um amalá para abertura para tirar esses entraves. Mas o ideal seria a pessoa jogar antecipado, tá? Jogar mesmo para... Desculpa, é que eu sou meio bastantão e quase virei minha mesa aqui, tá? Jogar para ver o que está acontecendo em primeiro lugar. Tá? O jogo define também os passos que têm que ser dados, muitas vezes que estão dificultando? Sempre, 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 sempre. A necessidade do jogo é definir passos, é definir como passar algumas barreiras e como superar e ultrapassar algumas outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu tenho aqui um pedido que já entrou ontem. Você lembra daquela moça que disse que jogou terra dentro da casa dela, que foi né? Aqui ela pergunta, e outras pessoas também estão perguntando, sobre espíritos, né? Sobre almas. Vivi, eu consigo enxergar espíritos de luz como se fossem pessoas normais, roupas, corpos, faces. E outras vezes enxergo espíritos sem luz, só uma sombra, um borrão escuro. Existe diferença entre espíritos que aparecem como identidade de pessoas e espíritos que são só vultos? Pai, mãe? Bom, vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, espírito que aparece com identidade de pessoas muitas vezes não são espíritos bons. Nem sempre um espírito que aparece com luz é um espírito iluminado, ele pode estar se mascarando. Normalmente, quem tem visão, quem enxerga, quem tem essa mediunidade de ver as coisas e ver espíritos, eles não vão ver simplesmente como forma de pessoas, eles vão ver como seres iluminados ou seres com uma luz, e aí depois ele mostra a sua face, o seu rosto, mas a identificação vem através dessa luz. O espírito que não aparece com esta luz pode também não ser um espírito ruim. Tá entendendo, Vianney? É uma confusão. É uma confusão, sinceramente. As pessoas que enxergam, as pessoas que têm esse dom da visão, eles têm que ser muito bem trabalhados para poder identificar a cada tipo de espírito, se esse espírito é com luz, se esse espírito não é com luz, se esse espírito está se fantasiando, certo? Porque acontece muito. O espírito zombeteiro, por exemplo, ele se fantasia de qualquer imagem, de qualquer forma, e aí ele pode vir e bagunçar muito a sua vida. Então a pessoa precisa ser orientada. No caso dessa amiga, por exemplo, ela precisaria jogar para ver que tipo de espírito é esse, o que está acontecendo, certo? Para ter dali em diante a atitude que ela deve tomar em relação a ele. Ela ou qualquer outro amigo que esteja numa situação assim, né? Exato, porque daqui a pouco, gente, tem pessoas que dizem assim, tu tá com um espírito ruim, tu tá com isso, tu tá com aquilo, e pode ser uma entidade que está precisando de energia para aprender, que a gente chama de doutrina. Ser doutrinada, um Exu que seja doutrinado, até mesmo um caboclo que precisa de uma doutrina. E aí daqui a pouco estão tratando essa entidade ou esse espírito como um egum que não deve ser tratado. Então deve ser muito bem orientado e um jogo muito sério em relação a isso. E nós falamos sobre isso, tem justamente um pedido aqui de uma amiga. Olha só, ela diz o seguinte, Vivi, olha só como essa situação do espírito. Há muitos anos recebi um caboclo que se chama Ogum das Matas. Isso existe, a gente sabe. Sim. Aí, parece comum. No entanto, fui em uma sessão onde apareceu uma entidade curvada que não era um preto velho. Me disseram que era uma Oxum velha. Na segunda vez que ela se apresentou em outra casa, eu acho que ela vai indo nas sessões, né? Ela foi despachada com varas de marmelo e esborrifaram como se fosse um egum. Pergunto, poderia ser um egum? Existe Oxum velha na Umbanda? Afinal, sou de Ogum das Matas ou essa entidade que está se apresentando será meu novo caboclo? Bom, vamos começar pelo princípio. Doutrina aí, né? Primeiro ponto, ela precisa arrumar uma casa para ela. Parar de ir em várias casas. Parar de andar em várias casas, porque existe sim Oxuns velha na Umbanda.
Existe sim, certo? São quase umas preta velha. É difícil de explicar assim no ar, mas existe. Ok? Ponto. Caboclo, Ogum das Matas. Ponto. Não tem como jogar aqui sem você estar, ou na realidade eu não jogo para saber de caboclo. Tá? A entidade tem que começar a trabalhar numa sessão para saber que entidade é essa, porque para mim entidade só se marca com ponto riscado, tá? Não é através de jogo. Não discordo de ninguém que faça isso, mas em primeiro lugar, minha amiga, ache uma casa para você. Ela deu um exemplo aí, que era o que eu estava falando. Eu estava falando. Uhum. Né? De daqui a pouco uma casa tem uma doutrina, outra casa tem uma outra doutrina e pegar entidades e despachar entidades como Ogum. Despachar entidades como Ogum. E um detalhe, tá, Viane? Um detalhe que hoje em dia não tem sido mais usado, mas se usava muito no antigo, que não é errado. Despachar Exu soprando, esborrifando com água. E até mesmo com um pano branco sobre a cabeça da matéria. E isso era uma forma de despachar o Exu, certo? Para deixar aquela matéria livre. Normalmente se fazia isso, certo? Em sessões de quimbanda, que eram acompanhadas da sessão de umbanda, que era a virada, como se chamava. Chamada virada. A chamada virada. Eu já vi isso, eu não sou de umbanda, o pessoal sabe que eu não sou de umbanda, até a pessoa vem jogar comigo perguntando de umbanda, ele sabe, vai ter que conversar com o Pai Mário, eu sei o básico da doutrina, né? Mas eu via isso em sessões de umbanda, quando tinha virada, despachar o Exu com pano branco. Exatamente, despachar o Exu com E pano quando branco. é que só quimbanda, que não tem a sessão de umbanda, também é normal esse tipo? Antigamente era. Eu digo antigamente, 20 anos para trás era. Tá? Em algumas exceções do tipo da entidade que se trabalhava. Por exemplo, se era um povo de alma, certo? Se era um povo de cruzeiro. O 7 passou muito tempo sendo despachado com água. Muito tempo mesmo sendo despachado com água, porque era uma doutrina que Oxalá tinha deixado para ele. Mas era frequente. Hoje em dia já não é mais. Tem muita coisa que está ficando para trás. Eu mesmo posso dizer que tem muito que eu deixei para trás, porque tu começa a fazer, as pessoas começam a te chamar de louco. Mas o meu fundamento, a minha doutrina dentro da minha casa continua mesmo. Quer dizer, não é errado. Não é errado. Só que o que é errado, por exemplo, no caso dessa nossa amiga, é a má informação e outra coisa, ela tá rodando de bar em bar, como se diz, né? Ela tá rodando, vai numa casa, não tem uma casa, não tem uma certeza de nada. E um outro detalhe, falando em casa de religião... Caboclo pode ficar até inseguro de chegar, né? Totalmente. Ele entra num conflito. O caboclo, ele tem também algumas vaidades que eu me refiro porque em relação ao seu filho, que ele entra em conflito, daqui a pouco ele já não entende mais quem ele é. É a mesma coisa, eu vou começar a chamar a Viviane agora de Maria. Oi Maria, oi Maria. Eu vou achar que é uma amante. Daqui a pouco ela vai olhar pra mim. É o nome, né, gente? Quem é a Maria? Não, eu não estou falando em errar o nome, estou falando em trocar o seu nome. Estou falando de trocar o seu nome. Aí daqui a pouco ela vai olhar pra mim e vai dizer assim, pô, eu não sou a Maria, o que está acontecendo? Eu vou perguntar quem é a Maria. Tá, ela vai insistir no Maria, gente, eu não vou voltar. Eu não vou continuar no assunto da Maria. Mas então, aí acaba perdendo a identidade do caboclo. E um outro detalhe assim, gente, que eu tenho visto muito isso e vou já falar de antemão. Gente, nenhuma casa é igual a outra. Se você saiu de uma casa porque não se deu bem com o pai de santo ou com a mãe de santo, ou o falecimento do pai ou da mãe, e você teve que procurar uma outra casa de nação, ou de umbanda ou de quimbanda, nenhuma casa é igual a outra. Eu vejo muita gente dizer assim, mas eu procuro igual que era. Não existe. Nem se for assim, no caso da filha continuar tomando conta da casa da mãe, vai acontecer mudanças. Não existe, nenhuma casa é igual a outra. As bacias podem ser a mesma, mas o tratamento das pessoas é diferente. Cada um tem uma identidade, né? Exatamente. Aqui eu tenho mais perguntas, pessoas agradecendo também, mas tem muitas perguntas que são importantes. Olha, estou há 11 anos com meu companheiro e agora me parece que estamos nos distanciando. 11 anos não são 11 dias, né? É as Maria, ó. E às vezes parece que é por causa da briga entre meus filhos. O menino é de 2001, não é dele. Somente a menina, que é de 2007. Eu sou um bandista e o meu companheiro coloca a data dele. Obrigado. Filhos de pais diferentes e que brigam muito. E parece que isso está refletindo na união do casal. É um conflito bem complicado, né? Pobre das mães, né? Mas esse conflito está acontecendo muito pela liberdade que o casal está dando para os dois filhos. Eles não estão conduta dos filhos é que está sendo o problema. Exatamente. Eles não estão colocando os filhos no lugar que deveriam. O que é? Dizer, só um pouquinho. Vocês têm que se respeitar, se não se respeitar, no mínimo ter um convívio. Se eles moram junto, né?
Sim. Se essas crianças moram junto, crianças, adolescentes ou adulto. Botar o limite. Quem tem que botar o limite é o casal. E outra coisa, eles estão usando pretexto, que é os filhos, para um problema conjugal que estão acontecendo com eles. O problema não é as crianças, o problema é os dois. Não dá para justificar nas Não, crianças, mas tem que botar mais limite aí nas crianças. É muito simples tu querer colocar a culpa em cima de outro, né? No caso aí dessas crianças. Tem que botar as crianças no lugar, né? Isso, sem mais de dúvida. As crianças que eu estou me referindo, os dois filhos, né? Por mais adulto que sejam, vão ser sempre crianças dos pais. Mas o grande problema que eles estão passando é problema conjugal, que eles estão colocando a culpa em cima dos filhos, procurando outras, como dizer, outros caminhos para justificar o que está acontecendo com eles. E agora tem um pedido aqui muito importante, que eu acredito que é um assunto seríssimo, que toda mulher que passa por isso pode estar com esse sentimento, você que está em casa. Por isso que eu te trago os pedidos aqui, para que você aí muitas vezes que está se sentindo sozinha, mas um assunto tão delicado aqui, que é o câncer de mama, que ainda é um problema, ainda é um mito e que precisa ser muito bem cuidado. Olha só, me chamo Nara, nasci dia 9 de outubro de 55. Passei por 2 cirurgias para a retirada da mama, pois fui diagnosticada com câncer de mama. Me sinto mutilada e tenho vergonha do meu namorado. A gente sabe ali que fica uma cicatriz, né? Mas olha, quantas mulheres aí que fizeram a retirada de mama e que não têm coragem até de assumir que estão com vergonha, que se sentem mutiladas e que estão nos assistindo agora. Vamos ver a resposta dessa amiga? Mas a pergunta dela é a seguinte: gostaria de saber se serei vencedora em uma reconstrução mamária. E meu namorado me ama mesmo, continuará comigo? Adoro vocês e o programa. Beijos. 9/10/55. Vamos olhar aqui. E aí, mãe? Sim, minha amiga. Você vai fazer essa reconstrução e o seu namorado lhe ama sim. O problema é que você está com preconceito, mas já aqui marcando aqui para você, que você está fechando os seus pensamentos, que é normal. A gente não pode dizer que isso é uma normalidade. Isto é normal, por quê? Porque você está saindo de uma cirurgia, você fez uma cirurgia muito degradante, uma cirurgia que lhe deixou com alguns problemas, certo? Problemas que eu me refiro no seu corpo. Mas você tem que compreender o seguinte, não é uma parte do seu corpo que vai fazer o seu namorado lhe amar mais ou menos. Não é uma parte do seu corpo, não é uma mama, não é uma mão, não é um braço, não é os dois. Nada disso. Que vai fazer o seu namorado lhe amar mais ou menos é você no conjunto. Aquilo que você oferece, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você traz de melhor para você, o que você oferece de melhor. Gente, nós temos ter uma compreensão que hoje um câncer de mama, por exemplo, ele degrada a mulher, sim, mas a família está ao lado, o namorado está ao lado, e não é por uma questão de um seio maior ou menor que vai mudar o amor que ele tem por você. Ele sabe do drama que você passou e estava do seu lado. Ou se não estava e conheceu você pós, minha amiga, mais ainda. Então, tire essa bobagem da sua cabeça, porque ele lhe ama sim. Oxum marcando. Você vai fazer a reconstrução, mas você precisa reconstruir primeiro seus pensamentos. É muito difícil. É muito difícil porque para quem passou um problema que nem você passou. Mas olha aí, ó. Difícil não é impossível. E a possibilidade está na sua vida no momento que você busca, né? E muitas vezes precisamos desse alento, esse carinho, para poder trazer para você a vida normal. Pai Mar, tem simpatia hoje? Tem uma simpatia hoje. Uma simpatia para o amor, né? Uma simpatia que vai trazer... Eu digo pro amor pelo seguinte, você precisa de um equilíbrio todos os dias, né? Você precisa em determinados dias ter um pouquinho mais do fogo, tá? Ou menos. Então isso aqui vai servir para várias situações, tá? Assim, ó. Aqui tá meio difícil aqui. Nós vamos precisar assim, gente, ó. Pega no colo que os meninos mostram aí. Nós vamos precisar de uma vasilha, certo? Ela pode ser até um prato de vidro, tá? Pétalas de flor. Compre 1 ou 2 rosas e despétale ela. Tire as pétalas dela. Ela pode ser ou vermelha, ou branca, ou amarela. Aí é que vem a diferença delas, tá? A vermelha para quê? Para aquele amor caliente. Para a pessoa ser mais
foguenta, né? Então, o que você vai fazer? Um pouquinho de perfume. Por favor, mãe Viviane. Perfume bom. Perfume bom. Perfume de preferência aquele perfume que você use. Né? De preferência aquele perfume que você usa. Coloque um pouquinho de perfume sobre as flores. Tá? Um pouquinho mesmo, gente. Eu sou meio exagerado aqui, foi demais. E água. Essa água preparada é Não, água é aqui que normal? nós vamos preparar ela. Água normal. Água da torneira normal. Então você coloque e deixe as pétalas boiarem sobre essa água. Ó. Elas vão boiar, ok? O que você vai fazer com esta água? Ela vai ficar descansando de um dia para o outro. Então eu vou fazer final da tarde. Qualquer horário, pode ser antes de dormir, qualquer horário, certo? Ela vai ficar de um dia para o outro, de preferência no seu quarto. Se você for casada, não tem problema, pode deixar no seu quarto também, ao lado da sua cama, certo? Você vai deixar ela ali, vai passar a noite ali, e no outro dia pela manhã, você simplesmente vai fazer assim. Tá perfumado. É, muito perfumado. Tá, passou a noite, e aí? Tá, aí você vai lavar o seu rosto com essas águas. Pra que serve essa simpatia? Essa simpatia ela é para trazer o equilíbrio, porque o que nós necessitamos? O nosso corpo ela é feito de energias, o nosso corpo ele é feito de líquidos e o nosso corpo é feito de fé, certo? Então nós temos a energia das flores, a força da água, que é parte do nosso corpo, e a sua fé. Então você vai pedir a Oxum, você vai pedir a Inhansã, ou você vai pedir a Oxalá, no caso aqui para Inhansã. Para lavar o rosto ou o corpo? O rosto. Somente o rosto e as mãos. Tem que ser bem pouquinho perfume mesmo. É, bem pouco perfume, mas isso antes de você fazer a sua higiene. Antes de qualquer coisa. Acordou, primeira coisa que você vai ali até onde está essa vasilha e lava o seu rosto. Ah, mas como é que eu faço com as folhas? Pode passar no seu rosto, nas mãos, certo? E aí depois você faz a sua higiene. O que fazer com essa água? Pois é, o que sobra da água. O que fazer com essa água? Se você morar em casa, coloque no pátio, não tem verdinho, pode ser no pátio, em qualquer parte do pátio, tá? E se você morar em apartamento, tá? Você pode colocar a água no ralo da pia do banheiro, certo? Que é onde você faz a sua higiene, porque ela é uma água para fazer higiene também, certo? E pegar as pétalas e deixe as pétalas num saquinho até ela secar. Quando ela secar, você despachá-las num verde. Fácil, né, gente? Só basta querer. Quer rever o programa? Vai lá no vivinatv.com.br. Lá você pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser e ter sempre essa orientação. Simpatia hoje, então, ligada à afetividade, à força, é isso? Essa simpatia ela pode ser a afetividade, que é no caso esta vermelha, a paz com a branca, quando você está muito tenso, muito nervoso, que é alguma coisa mais tranquila, e a dinheiro e a alegria, que é a amarela. Tá vendo? Muito legal, né? Assiste de novo, vê as reprises, não tem problema. Pai Mário, eu recebi mais aqui uma participação e olha só, meu nome é Tararã de Caxias. Estou me preparando para ser aparelho de Xangô na Umbanda, mas está muito demorado. E tá ansioso, né? Bom, filho de Xangô é ansioso, né? Na terreira, em casa da minha esposa, a minha esposa é aparelho de Pai Ogum. Mas sei que Xangô está sempre comigo. Uma segunda pessoa já me pediu para eu tomar banho com lírios de Xangô, mas não encontrei em lugar nenhum. Será que é possível me responder? Beijo, forte abraço. Eu não sei se responder se existe lírios de Ogum. De Xangô? Xangô, aliás. Existe. É um lírio que é um Deve lírio. ser difícil de achar. É muito difícil. É muito difícil. E é o lírio, é aquele lírio que a gente diz que é o lírio que dá no campo e na água nasce uma flor. Certo? É um lírio muito complicado de achar mesmo. Mas no caso aí, ele vai ter que pedir uma segunda orientação. Para o chefe da terreira dele, o chefe da terreira, até porque assim, ó, existem alguns banhos de proximidade do caboclo e não. Que tu começa numa sequência de 7 banhos, onde começa com picão, que é o banho do Exu, né, que precisa dessa força do Exu, e ali decorrer dos outros e terminando com o banho de Oxalá, que é o banho de manjericão com leite de coco. Então, cada um tem uma forma, amigo. Então você vai ter que conversar com o seu zelador aí para ver qual é a outra flor, qual é a outra erva. Porque existe sim esse lírio, só que é muito raro. E essa questão que ele coloca assim, estou me preparando para
acontece na Umbanda? É o desenvolvimento? É o desenvolvimento, Viviane, é o desenvolvimento, porque um aparelho, ele não simplesmente entra para dentro de uma casa e começa a se incorporar e sai se rodopiando, como a gente diz. Ele tem que ser preparado com esses banhos que eu falei, ele tem que ser preparado com ervas, como ele disse, e com todas as outras coisas que está indo. Então, é uma situação complicada, é uma situação que tem que ser bem medida por cada zelador de santo. E ele tem que ser preparado, sim. Sua mensagem no dia de hoje? Minha mensagem no dia de hoje: ame e continue amando. Aprenda a amar, aprenda a respeitar e aprenda a caminhar. Aí você vai ser alguém na sua vida. Tá aí, gente, né? Eu vejo vocês aí na segunda-feira, atendimento normal na Casa de Iansã e Oxalá. Na semana que vem, terça-feira, mesmo sendo feriado nacional, nós estaremos atendendo normalmente, sempre com hora marcada, tá bem? A gente volta na segunda. Um grande beijo no coração de todos.